Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Café com Leitura e Você. Vamos hoje para o capítulo número 1 do livro Criação de Riqueza, escrito por Paulo Vieira. Capítulo 1. Estado atual financeiro. Quando nos permitimos olhar para o nosso mais profundo eu, trazemos luz e consciência a quem de fato nós temos sido e a quem de fato iremos ser. Paulo Vieira. Sair de determinada situação, estado ou local e alcançar um patamar melhor e com mais benefícios é o mesmo que realizar uma conquista. É como indicar uma jornada rumo a um mundo melhor. Quando iniciamos um programa de coaching, normalmente o primeiro passo é determinar o estado atual, ou seja, onde a pessoa se encontra naquele momento no tema em questão. Se o tema é carreira profissional, o primeiro passo é entender e clarificar onde e como está a carreira profissional daquela pessoa. Se o objetivo a ser abordado no coaching é o conjugal, o procedimento busca as informações que elucidem a realidade daquela relação. A mesma coisa acontece no coaching financeiro. Nesse caso, a primeira coisa que um coach profissional faz é levantar toda a realidade financeira atual daquela pessoa, mapeando completamente toda a situação. Por exemplo, de quanto é a sua fonte de renda média anual? Qual é o valor de todas as contas a serem pagas mês a mês? Qual é o montante das dívidas? Quais são as dívidas e quais são os juros de cada um deles? Qual é o montante das aplicações e dos investimentos? Onde estão esses investimentos? Qual é a rentabilidade de cada investimento? Qual é o patrimônio líquido? Agora, com todas as informações levantadas, podemos dizer de fato qual é a real situação financeira daquela pessoa. Devemos entender que isso não é um machismo, mas a realidade nua e crua do aspecto financeiro da vida daquele indivíduo. E quando uma realidade vem à tona, ela atua de duas maneiras: como fonte de prazer e contentamento pela conquista, ou produzindo uma dor que, se canalizada, pode ser usada como trampolim para o próximo nível. A consciência do estado atual também nos mostra onde estamos naquela jornada e quanto nos falta para avançar na direção do objeto pretendido. Quando tenho clareza de onde estou na minha vida financeira e aonde quero chegar, isso significa que tenho marcado os dois pontos que delimitam minha jornada: o ponto de partida e o ponto de chegada. Se olharmos bem, temos a nossa jornada pronta para ser cumprida. Tendo a perfeita compreensão do que significa o estado atual e sua importância, está na hora de continuarmos e estabelecermos o seu estado atual financeiro, com clareza e verdade o suficiente para mobilizá-lo para mudanças drásticas e radicais na direção do nível mais alto. O que sua carreira fala da sua relação com o dinheiro? Vamos fazer uma análise bem simples, porém representativa da sua relação com o dinheiro. O primeiro passo é parar a leitura, abrir sua carteira de dinheiro e responder essas perguntas. Primeiro, vocês anotam aí essas respostas, tá bom? Como estão as cédulas em sua carteira? Separadas por valor ou colocadas indistintamente em qualquer espaço? Segunda, as células estão todas organizadas com a cara para o mesmo lado e o animal para o outro, ou estão guardadas de qualquer maneira ou posição? Uau! 3. As notas estão amassadas, rasgadas ou envelhecidas? 4. Sua carteira de dinheiro está cheia de papéis velhos e sem sentido? Ela está abarrotada de coisas desnecessárias que mereciam uma mochila? Que parece uma mochila? 5. Quantos reais você traz na sua carteira? 6. Você traz mais ou menos de R$200? 7. Se você traz menos, marque abaixo os motivos para não levar mais dinheiro consigo. Temos 5 respostas para você escolher uma. Medo de perder, medo de gastar, medo de ser assaltado, na verdade não tenho mais do que isso, e a última, pense,
Para que levar dinheiro em espécie na carteira? Pergunta de número 8. Quais fichas caem ao responder a essas perguntas que, na prática, revelam sua relação com o dinheiro? Depois de terminar todas essas respostas, a gente segue aqui. Mesmo durante uma infância e juventude fartas e abundantes, na maior parte do tempo eu não tinha contato com dinheiro propriamente dito. Quando queria algo, meus pais compravam. Em suma, tudo acontecia com uma boa dose de prosperidade. Era fácil ter as coisas que queria. Porém, nenhuma decisão que fosse relacionada ao contexto financeiro tinha a minha presença ou participação. Em decorrência dessa falta de manuseio e contato com o dinheiro, por muito tempo, tive dificuldade de me relacionar com ele. Na fase adulta, em geral, não tinha, e quando tinha, perdia, gastava, investia mal, me roubavam, etc. É como se ele queimasse na minha mão e eu precisasse me livrar dele de algum jeito. Você já ouviu alguém agir assim com dinheiro? Eu. Vamos a uma metáfora para entender melhor como se constrói a difícil relação com o dinheiro. Imagina o Joãozinho. Desde que nasceu, ele soube da existência de meninas, porém só as via à distância ou em fotos. Sempre foi afastado delas porque seus pais acreditavam que ele não tinha idade para estar com elas. E assim aconteceu até completar 21 anos. Quando seus pais permitiram que ele se relacionasse com meninas, na verdade, foi aí que o pai dele deixou com que ele se relacionasse com meninas, aos 21 anos de idade. Na verdade, agora, eles até cobram que ele namore o mais rápido possível para que logo se casam e venham os tão esperados netinhos. No entanto, o ser feminino para Joãozinho é algo muito distante e diferente. Ele não tem ideia de como elas pensam e reagem e não sabe o que dizer nem como agir na presença delas. Como ele não sabe lidar com elas, sempre que está perto de uma menina, surge um conflito. Ou ele fica sem saber o que dizer e o que fazer. No fundo, ele gostaria muito de namorar e ter um relacionamento sério e duradouro, mas na prática ele não consegue. Assim, tudo o que ele quer nesses momentos é se livrar daquela situação estranha e constrangedora e dar um jeito de sair ou de fazer a menina ir embora. Cientes do jeito dele, as próprias mulheres passam a rejeitá-lo. O mesmo acontece com o dinheiro quando não se aprende a lidar com ele. Neste momento, não quero trazer uma solução. Quero apenas que você identifique como é, de fato, a sua relação com o dinheiro por meio do teste da carteira. Exercícios. Estado atual. Vamos iniciar uma série de perguntas poderosas de sabedoria para identificar o seu estado atual. Peço que relacione uma nota de 0 a 10 para cada pergunta. Se você identificar completamente com o quesito, coloque 10. Mas se não se identificar com nada, coloque 0. E se a identificação for parcial, dê uma nota intermediária. Primeiro, trabalho e ganho apenas o bastante para sobreviver. De 0 a 10. Conseguir pagar as contas já é uma vitória para mim. 0 a 10. Não tenho tempo para minha família, saúde e lazer. Só tenho tempo para trabalhar. 0 a 10. Levo a empresa nas costas, mas não sou reconhecido e ainda sou mal remunerado. 0 a 10. Trabalho muito e ganho pouco. 0 a 10. Quando ganho algo, logo perco alguma coisa. 0 a 10. Até tenho dinheiro, mas não consigo usufruir dele. 0 a 10. Quando as coisas estão melhorando, algo acontece e vai tudo por água abaixo. 0 a 10. Não gosto do trabalho que faço e não tenho coragem para mudar. 0 a 10. Sonho com coisas materiais, porém são tão distantes e inatingíveis para mim. 0 a 10. Acredito que quem tem dinheiro é porque teve sorte, herdou ou roubou. 0 a 10. No fundo, sinto rancor e às vezes inveja de alguém que tem o que eu não tenho. 0 a 10. Após pontuar as 12 questões anteriores, escreva agora aí no seu caderno as fichas, quais as fichas que caem. Muitas pessoas leem 5, 10, 20 livros sobre crescimento financeiro e passam a saber muito sobre o assunto, porém a vida delas não muda. Apesar de toda essa carga de leitura, continuam com a mesma vida financeira. Nenhum centavo a mais. Por quê? A resposta é simples. Tais pessoas,
ao lerem todos esses livros, usam predominantemente o hemisfério esquerdo do cérebro, mantendo o conteúdo apenas no lado do aspecto cognitivo e de forma superficial, sem reflexões profundas, sem grandes questionamentos. Esta é a receita da frustração. Saber o que deve ser feito e não conseguir fazer. Entender o processo e não colocar em prática. Para que isso não aconteça com você, peço que não pule absolutamente nenhum exercício, não deixe nenhuma linha em branco. E quando responder, seja verdadeiro e profundo, e deixe que o sentimento e a consciência aflorem. Como está a sua vida hoje? Número 1. O que de fato está errado em sua vida financeira? Respondam aí, tá? 2. O que mais precisa de sua atenção agora em suas finanças? 3. O que tem feito você feliz? 4. O que de fato tem lhe entristecido e preocupado financeiramente? 5. Quem você tem se tornado por causa do dinheiro ou da falta dele? 6. Você gasta dinheiro com sabedoria e planejamento ou de qualquer maneira? 7. Como será seu futuro pessoal se sua vida financeira continuar como está hoje? 8. Quando você se sente capaz de lidar sozinho? 8. Quanto você se sente capaz de lidar sozinho com o dinheiro? 9. O dinheiro que você tem vem de você ou de outra pessoa? 10. Qual é o sentimento que a palavra dinheiro ou contas lhe traz hoje? 11. Qual é o diálogo interno ou quais são as imagens internas mais recorrentes sobre finanças que você tem? E sobre qualidade de vida? 12. Quanto exatamente é o seu rendimento mês a mês? Ou qual é a média mensal do que você ganha? 13. De quanto são exatamente seus gastos mensais? E em que você gasta? 14. Qual é o seu patrimônio líquido? 15. Qual é a renda mensal vinda de seus investimentos? 16. Qual é a sua relação de bens ativos? Enumere todos os bens que valorizam ou rendem dividendos. 17. Qual é a sua relação de bens passivos? Aqueles de uso pessoal que acrescentam contas a pagar. 18. Quanto você tem em aplicações e em dívidas? 19. De 0 a 10, quanta paz e segurança financeira você tem sobre o seu futuro? 20. O dinheiro que você ganha é suficiente para você, sua família e para o futuro dela? 21. A relação com o dinheiro gera harmonia ou desarmonia no seu lar? Como? Sabemos que o ser humano é um ser sistêmico, no qual tudo influencia tudo. Uma dor de dente pode impedir alguém de trabalhar, brigas conjugais interferem no desenvolvimento psicoemocional dos filhos e problemas financeiros podem interferir em todas as áreas da vida. Assim, peço que, observando os 11 pilares do mapa de autoavaliação sistêmico em sua vida, entenda como o dinheiro interfere em cada um deles, seja positiva, seja negativamente. Imagina que você é um consultor financeiro e precisa alertar a si mesmo sobre sua situação financeira atual e as ameaças futuras vindas de desordens financeiras. O que você escreveria? Caro, tararana, venho por meio dessa carta fazer um alerta a respeito de, atenciosamente, senhor consultor financeiro. Como sair das dívidas? Antes de ensinar a sair das dívidas, vamos primeiro falar sobre como não entrar nelas. Devemos lembrar-nos de que, no âmbito emocional, dívidas são as materializações de crenças financeiras limitantes. Assim, fique atento porque neste livro você terá suas crenças radicalmente modificadas. No aspecto cartesiano, dívidas vêm basicamente de se ter crédito. Afinal, só faz dívida quem tem crédito. Uma pessoa só pode dever na padaria se o dono dela te der um crédito. Alguém só pode dever no cartão de crédito se algum banco der esse crédito ou algum conhecido emprestar o cartão. Então, o primeiro passo para não ter dívidas é não usar ou cancelar o cartão, cancelar o crédito. Se você já entrou nessa
tormenta chamada dívidas, tenha certeza de que não existe riqueza com contas atrasadas. Se você quer ser rico, primeiro terá de acabar com as suas dívidas. No entanto, antes vamos definir o que é dívida. Dívida refere-se a obrigações financeiras não honradas. Em outras palavras, refere-se a contas que você não pagou. Já conta é uma despesa com vencimento futuro, ou seja, uma conta só se torna em dívida se não for quitada. Existem pessoas que levam suas finanças como quem anda de bicicleta. Se pararem, cai. Sobre isso, uso o conceito que chamo de pedalar a bicicleta financeira. 1. Pedalar a bicicleta. Acontece quando a pessoa paga todas as contas e não sobra nada para investir, para ficar rico. Vive para pagar a conta a ponto de não poder nem mesmo adoecer. Se adoecer ou ficar sem remuneração, mesmo que por um curto período, sua vida vira um caos financeiro. Mesmo deixando seu futuro e a possibilidade de enriquecer de lado, essa pessoa vive de forma geral uma vida confortável. 2. Pedalar a bicicleta com um pneu furado. Essa imagem metafórica refere-se a quando a pessoa está quebrada financeiramente, mas não assumiu nem para si nem para outras pessoas a sua real condição. Assim, faz mais dívidas para saldar as dívidas antigas. Ela pede dinheiro a familiares, amigos, banco, agiota e tudo que ela consegue é aumentar seus problemas e envolver outras pessoas em seu caos financeiro. A dívida que já era pesada torna-se insuportável. Mesmo assim, a pessoa endividada faz o impossível para continuar pedalando a bicicleta com o pneu furado, mesmo ciente de que está danificando toda a estrutura da bicicleta. 3. Bicicleta com aro quebrado. Acontece quando a pessoa não consegue dinheiro para rolar suas dívidas e as coisas começam a parar. Então, seus credores percebem que ela não tem como pagar o que deve e assim ninguém mais empresta ou até dá dinheiro a ela, porque sabe que é uma situação perdida. Neste momento, a bicicleta para com o aro e outras partes quebradas. A seguir, vou desenhar um passo a passo para você sair dessas dívidas. Siga esse roteiro e em pouco tempo estará fora desse redemoinho traiçoeiro. Não o siga e você e quem estiver ao seu lado colherá consequências inesperadas e terríveis que afetarão todas as áreas da sua vida. Primeiro passo. Monte seu orçamento familiar de forma que você consiga organizar tanto as contas como as dívidas e assim pagar tudo com 60% de sua renda. Não estou dizendo que é fácil e imediato, estou dizendo que é necessário. Talvez você precise de planejamento, muitas conversas com a família e abrir mão de confortos e vaidades. Minha experiência diz que é mais fácil para a maioria das pessoas abrir mão do conforto do que da vaidade do status. Talvez em um primeiro momento você consiga diminuir seus gastos, mas, mesmo assim, ainda precise de 80% da sua renda para pagar as despesas mensais. Esteja certo de que é um processo que não pode nem deve ser interrompido. Segundo passo. Entender suas dívidas e qualificá-las. Relacione todas as suas dívidas, contas já atrasadas, por ordem de vencimento. Primeiro, as contas mais atrasadas. Peço que coloque apenas dívidas pessoais. Caso você seja empreendedor, faça outra relação das dívidas da empresa. Não misture as contas da pessoa física com a da pessoa jurídica. E se já misturou, está na hora de começar a separar. Terceiro passo. Agora você vai colocar todas as suas dívidas pessoais na planilha e seguir. Você vai separar suas dívidas pessoais essenciais das dívidas comuns. As dívidas essenciais são aquelas que você precisa pagar porque sua casa e sua vida pessoal têm que continuar funcionando. Por exemplo, energia elétrica, gás, água, combustível, IPVA, comida, remédio, etc. Fique atento para separar bem o que é essencial do que não é. Acredite, por mais absurdo que pareça, juros pessoais iguais ou menores que 2,5% no Brasil de hoje são considerados baixos. Nós vamos considerar juros mensais de 2,5% a 5% como juros médios, e juros maiores que 5% são juros praticamente impagáveis. E, pessoalmente,
consideram a extorsão legalizada. Hoje no Brasil, e não me pergunte o porquê, os juros de cheque especial e cartão de crédito passam de 10,8% a 14% e acumulados ao ano chegam 300%. O que quer dizer que a cada ano as dívidas de um desprecavido financeiro se multiplicam por mais de 3 vezes. Quarto passo. É hora de negociar todas as dívidas com base em seu orçamento familiar e seus rendimentos mensais. Esse momento desafiador vai exigir que você saia da zona de conforto. Em toda negociação de dívida existe uma promessa de pagamento futuro. E, para que você honre seus próprios compromissos, eu aconselho veementemente em suas negociações, sempre se comprometa com prestações 50% menores do que você acredita que consegue arcar. E só faça isso mediante um orçamento muito bem organizado. Se possível, negocie primeiro as dívidas nas quais os juros sejam mais altos. Ao final da negociação, certifique-se de que conseguiu as melhores taxas possíveis. Afinal, deve ser seu interesse pagar a dívida, mas também deve ser do interesse do seu credor lhe dar condições de pagá-la, exceto as dívidas essenciais que, em geral, não têm seus juros negociáveis. Eu aconselho a buscar um advogado com experiência e vontade de ajudá-lo a negociar todas as dívidas. Se tiver um amigo ou um parente com experiência, além de firmeza e sangue frio necessário, ele será de muita utilidade. O ideal é que você não tenha nenhuma dívida com juro acima de 2,5%. Dívidas de cheque especial e cartão de crédito merecem uma atenção especial. Essas dívidas são as maiores que alguém pode ter. Ou melhor, para ser pior do que elas, só se você tiver perdido dinheiro emprestado a um banco sanguinário. Como os juros do cartão de crédito e do cheque especial são altíssimos, você precisa urgentemente negociar essas dívidas com o banco. Isso, porém, só é possível se ainda estiver adimplente e com crédito no setor financeiro. Está com o nome limpo. Caso esteja, o banco tem obrigação de lhe conceder um empréstimo com juros muito menores do que o cartão de crédito e do cheque especial. Porém, levando em conta que o banco aluga dinheiro, quanto maiores os juros, maior o lucro do banco e mais fácil seu gerente bater metas. Por isso, nem sempre é simples conseguir uma negociação justa com essas instituições. Então, mais uma vez, alerto que talvez você precise da ajuda de um negociador experiente. Quinto passo. Este é um momento também muito importante. Com base em seus rendimentos, em seu orçamento familiar e também nas negociações que você conseguiu, seja sincero consigo mesma e decida quais dívidas é capaz de quitar e quais não é. Sexto passo. Conseguir arcar com todas as dívidas e manter seu lar e sua vida funcionando é o melhor dos mundos. Cabe a você, no capítulo 7, aprender a aumentar seus rendimentos e acelerar a jornada do enriquecimento. Caso não consiga pagar as prestações de todas as negociações, mesmo com prazos mais elásticos e juros substanciais menores, você precisa voltar à planilha do seu orçamento familiar e reduzir ainda mais as suas contas. Por exemplo, vender seu carro e andar de Uber ou de táxi, ou ainda mudar-se para um apartamento menor, mais barato e com localização estratégica. Alguns poucos sortudos têm um parente endinheirado e disposto a dar ou emprestar dinheiros a juros baixíssimos. Se esse é seu caso, faça isso logo, mas se não estiver pedalando a bicicleta de pneu furado. Caso contrário, você dará um calote em quem o ama e está disposto a ajudá-lo. Repito mais uma vez que você deve assumir uma negociação se for capaz de arcar com ela. Caso não tenha mais nada a reduzir em termos de gastos e mesmo assim não consiga arcar com os parcelamentos de suas negociações, chegou a hora de ir para o sétimo passo. Sétimo passo. Faça uma relação de todas as contas que não consegue pagar e procure um advogado de confiança. Com ele, veja as consequências imediatas e futuras para cada conta em que tiver de fazer uma moratória unilateral. Como diz o ditado, não adianta ser mais realista que o rei.
Se você não consegue pagar, não adianta se comprometer em fazer o que é impossível. No Brasil, pessoas não são presas por inadimplência. Então, você precisa de muito planejamento e não deve ceder aos cobradores mais agressivos que baterem à sua porta. 8º passo. Vá ao exercício de enriquecimento do capítulo 9 para conseguir planejar-se de modo que consiga viver com, no máximo, 60% dos seus rendimentos. Quando chegar a esse patamar, você estará iniciando a jornada do enriquecimento. E continue focado em pôr em prática o capítulo 5 e aumentar sua renda quantas vezes for possível. Falo tudo isso também por experiência própria de quem viveu e superou todos os desafios, as limitações e as humilhações das dívidas. Tudo passa. As dívidas também, se você fizer a coisa certa. Boa sorte e haja! Com base na leitura feita aqui, escreva num papel, no seu caderno, as decisões que você tomou. Bem, agora vocês vão aí fazer os exercícios de vocês e eu vou fazer aqui os meus. Tem umas coisinhas aí para fazer, para colocar na minha lista também. Nos vemos no capítulo 2. Tchau!